Olá! Na Sakhalina existe um lugar onde o GPS não levará você por acaso. Entre arbustos e placas de concreto existe um antigo campo de aviação. No seu interior está escondida uma verdadeira raridade, um caça soviético esquecido, enferrujado, mas ainda no seu posto. Nos anos 90, o regimento aéreo foi desfeito e todos os aviões foram transferidos para outros lugares. Ele era muito pesado para ser levado, mas muito valioso para ser esquecido. Agora aventureiros trocam as coordenadas entre si e partem em busca de ver com os próprios olhos o que restou de uma máquina que já botou muito medo. Um passeio pelo bosque acabou se transformando numa verdadeira aventura. Moradores do oeste da Inglaterra encontraram por acaso a entrada de uma caverna e simplesmente foram parar em outra dimensão. Lá dentro havia um verdadeiro palácio subterrâneo. Wow. I mean, it's hard to have secret meetings here. I don't know what they would have been doing here. But look, this is the end of... Arcos esculpidos, colunas, nichos para velas. Cada detalhe foi esculpido à mão no arenito. And then it's got the side. What would have been in there? Acredita-se que este lugar era usado para cerimônias e rituais. Legit or not? Yeah, that all is, but I mean, there could have been something written, but it's all hidden now. Infelizmente, agora a entrada da caverna está fechada. Ela fica em uma área privada e os donos têm medo de vandalismo, por isso não deixam qualquer pessoa entrar. Esses caras estavam só explorando a área e de repente se depararam com a entrada da construção secreta. Здесь у нас противогазы, да? Ты посмотри, что я нашел. Это именно каска военная, да, каска? Посмотри, реально. Именно вторая часть. Тут еще каски, короче. Есть военные каски. Lá dentro, silêncio, poeira e luzes que acendem. Prateleiras, coisas, equipamentos, tudo no lugar como se alguém tivesse acabado de sair de lá. A julgar pelos achados, eles foram os primeiros a entrar ali em décadas. Agora, depois do vídeo deles, com certeza outros aventureiros vão querer descer nesse bunker. Um simples passeio de um professor de educação física da França acabou se transformando em uma descoberta incrível. Ele encontrou por acaso em uma pedreira vários carros antigos abandonados. Provavelmente eles foram levados para lá durante a Segunda Guerra Mundial para evitar que fossem confiscados e depois acabaram sendo esquecidos. Ao longo das décadas, os carros foram enferrujando e ficaram completamente inutilizáveis, mas mesmo cobertos de ferrugem, eles ainda são incríveis porque carregam toda uma história. Fred, de 23 anos, foi o único da família que notou que havia uma porta estranha nas fotos antigas de sua casa. Construída no século XIX, a casa foi passando de geração em geração e, claro, cada novo dono fazia reformas e trocava algumas coisas. E um desses donos decidiu fechar completamente a antiga passagem para empregados. Fred ficou chocado, afinal, atrás da estante de livros, ele não encontrou só um armário velho ou um pequeno quarto, mas um mini labirinto de corredores. Mas as descobertas não pararam por aí. Um dos corredores o levou a uma sala onde havia carteiras, cadeiras e livros cobertos por poeira centenária. Posteriormente, o rapaz descobriu que centenas de anos atrás, em sua casa havia um colégio interno particular. E embora não tenha encontrado nada de valor, essa descoberta foi muito importante para todos os moradores da casa. What is that? Os arqueólogos sempre acham coisas interessantes em suas escavações, afinal esse é o trabalho deles. Mas em 2021, na Patagônia, eles descobriram algo incrível. Especialistas encontraram restos fossilizados de um titanossauro que viveu há 98 milhões de anos. A partir de vértebras da cauda que foram encontradas, foi possível estimar o tamanho da antiga criatura.
Os pesquisadores dizem que ela podia chegar a mais de 37 metros de comprimento. É uma das maiores criaturas que já viveram no planeta. E se não fosse pelas escavações, nunca saberíamos que essas criaturas existiram na Terra. Superlógico. Há todo um mundo subterrâneo escondido debaixo da terra na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos bunkers foram construídos no país. Depois que a guerra acabou, eles foram reformados e transformados em uma cidade subterrânea que vale vários milhões de dólares. Os corredores, escritórios e salas sem fim parecem assustadores, mas naquela época tudo o que era necessário estava lá. Agora os bunkers não podem mais ser usados para nada porque os equipamentos não funcionam mais e as paredes estão cheias de mofo, mas qualquer pessoa que gosta de aventuras vai curtir dar uma volta por aqui. Announcements were made to the speakers from this room, and it was likely the only place with a connection to the outside world. However, this shelter is not ready to use, due a lack of maintenance and significant mold buildup. Em agosto de 1943, na região de Murmansk, na Rússia, um lendário caça IL-2 foi abatido. O piloto conseguiu pousar no lago e sair, mas não foi possível salvar o avião. Ele afundou e ficou lá até 2018. Apesar disso, especialistas garantem que o avião está bem preservado e pode ser restaurado. Quem poderia imaginar que uma simples inspeção com um drone aquático acabaria em uma descoberta dessas? Durante testes no rio Uri, na Inglaterra, a câmera do aparelho registrou no fundo do rio uma bomba de verdade. O artefato de 250 quilos estava lá desde a Segunda Guerra Mundial e durante todo esse tempo passou despercebido. Felizmente, tudo acabou bem. A descoberta foi rapidamente neutralizada por especialistas. É assustador pensar que essa pescaria poderia ter acabado em uma explosão. Durante a construção de casas em Gaza, as pessoas que estavam trabalhando acharam algo estranho debaixo da terra. A obra foi pausada e arqueólogos entraram em ação. Depois de alguns dias de trabalho minucioso, eles perceberam que estavam diante de uma lápide da época do Império Romano. O sarcófago de chumbo com gravações em relevo impressionou os pesquisadores, mas ainda havia mais de 100 achados como esse à espera deles. Não se tratava de um túmulo solitário, mas de um cemitério inteiro, onde aristocratas eram enterrados. Ficou decidido enviar os objetos encontrados para um museu e fazer de tudo para preservar esse pedaço singular da história para gerações futuras. O autor do vídeo comprou um depósito abandonado, onde, além das coisas normais, havia uma imagem com coordenadas estranhas. Ele decidiu verificar o que havia no local. Passados alguns minutos de busca com um detector de metal, a descoberta foi feita. So hopefully there's not a dead body in there. This bag, it does kind of press in a little bit. Okay, so I don't know if you guys can read that, but it says survival cache 3 of 25. Debaixo da terra havia um grande cofre com a inscrição Kits de sobrevivência número 3 de um total de 25. Ao abrir a caixa, o cara pensou que estava sonhando. Lá dentro havia itens básicos para sobrevivência e embaixo deles estavam escondidas armas e $20 mil. Não dá para saber o que o dono da caixa estava preparando, mas ele claramente estava pronto. Everyone's curious of what $10,000 stack of money looks like. I have no idea why someone would do this. Tape recorder, a memory card, a sniper rifle type thing, a hunting rifle. So this is everything of what was in there.
Imagine que você está reformando o piso da sala e de repente encontra um poço. And then 11 years ago I started digging it out, or 10 years ago I started digging it out. My name is Colin Steer and I found an old well underneath my living room floor. Foi assim que começou a história de Colin, ainda nos anos 90. Na época ele notou que havia um buraco no chão, mas só começou a escavar a sério depois que se aposentou. Já faz 11 anos que ele tenta chegar ao fundo e até agora só conseguiu avançar 5 metros. Colin ainda não encontrou nenhum documento ou artefato que ajudasse a determinar a idade do achado. Mas ele não pensa em desistir. Ele diz que esse projeto o conquistou mais do que qualquer série de TV. Uma longa busca de arqueólogos israelenses acabou da melhor maneira possível quando eles encontraram espadas antigas numa caverna perto do Mar Morto. Estima-se que as armas tenham cerca de 1.900 anos, os cabos são feitos de couro e madeira, e as lâminas têm até 65 centímetros de comprimento. Por causa do clima seco, as espadas ficaram mais preservadas do que se esperava. Os cientistas acreditam que elas foram escondidas durante um levante contra os romanos. O esconderijo era bem seguro, já que ninguém encontrou as espadas até 2023. Um segredo incrível ficou escondido por meio século em um quintal comum. Em 1975, uma família decidiu deixar um presente para o futuro e construiu uma enorme cápsula do tempo. Eles construíram um espaço subterrâneo com paredes de pedra e ventilação, tudo para que a mensagem chegasse intacta mesmo depois de décadas. E 50 anos depois, a cápsula foi aberta. Dentro dela havia um carro retrô, uma motocicleta, centenas de cartas e fotos. Dezenas de pessoas compareceram à cerimônia de abertura para encontrar mensagens de parentes que já não estão mais entre nós. Mesmo que não houvesse ouro e tesouros lá, para muitos essas cartas são mais valiosas do que qualquer coisa do mundo. De todos os lugares onde se poderia encontrar carros abandonados, essas pessoas os encontraram em túneis na Suíça. Acabou que todos os 100 automóveis pertencem ao dono de um museu que fica nas proximidades. Ele já colocou 200 carros em exposição e não tem mais espaço no museu para os outros modelos da Volkswagen. É por isso que agora alguns carros fabricados ainda no século passado ficam guardados debaixo da terra e, para ser sincero, eles ficam muito mais legais lá do que em uma exposição normal. Ninguém imaginaria que no fundo desse rio sujo havia um tanque de verdade. O achado foi feito perto de um vilarejo polonês. Acredita-se que o tanque tenha afundado no gelo durante a Segunda Guerra Mundial. A tripulação conseguiu sair, mas o tanque ficou preso no lodo. Décadas depois, ele foi retirado em um estado de conservação surpreendente. Até as esteiras ainda estavam girando. Agora o famoso tanque de infantaria Valentine passará por uma restauração que levará cerca de 3 anos. No dia 16 de agosto de 2013, uma balsa afundou no Estreito de Mactan, nas Filipinas. Quando isso aconteceu, a embarcação já tinha 40 anos, mas poderia ter continuado a navegar por mais tempo se não fosse o acidente. Depois de bater em outro navio, a balsa de quase 140 metros afundou em meia hora e até hoje está lá no fundo do estreito. Até hoje há mergulhadores que descem até lá para ver com os próprios olhos o famoso navio.
perto da costa do Egito, debaixo d'água, estão escondidos os destroços de uma embarcação da Segunda Guerra Mundial. O navio foi construído em 1940, mas já em 1941 foi atingido por um ataque aéreo. Ele se partiu em dois e afundou perto da costa. Desde então, nunca foi recuperado e, por muito tempo, só os pescadores locais sabiam da sua existência. Mas hoje em dia, mergulhadores adoram explorar o navio naufragado. A maior parte do equipamento ainda está lá. Motos, metralhadoras e até carros. Depois de tantos anos debaixo d'água, eles viraram lar para a flora e a fauna marinha e ficaram cobertos de corais. Depois da Segunda Guerra Mundial, um monte de munições ficou no fundo do Mar Negro. Esse vídeo foi feito durante uma operação especial numa baía pequena, quando uma equipe de resgate mergulhou a 9 metros de profundidade para tirar minas e bombas do fundo. A coragem dos mergulhadores é de dar inveja. Foi graças a esses caras que foi possível pegar cerca de 500 projéteis explosivos, os quais foram imediatamente neutralizados. ...800 hectares de túneis debaixo de Paris escondem algo assustador. Foi para lá que no século XIX foram levados os restos mortais de quase 6 milhões de pessoas. Isso aconteceu depois que em 1780 o muro do grande cemitério da cidade desabou. Ele teve que ser fechado e os restos mortais foram levados para pedreiras abandonadas. Agora, a 17,5 metros abaixo da terra, há um cemitério tão grande que parece uma cidade inteira de mortos. E se eu te disser que as cidades fantasmas existem? Uma delas fica na fronteira entre a Espanha e Portugal. Em 1992, durante a construção de uma represa, um antigo vilarejo foi inundado. Todos os moradores foram realocados, mas os edifícios permaneceram de pé. Com o tempo, eles ficaram totalmente submersos. 30 anos depois, uma seca muito forte atingiu a região e a cidade reapareceu. Para os turistas, foi uma visão incomum, mas para os antigos moradores, foi uma verdadeira viagem ao passado. Algumas instalações do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, estão abandonadas há muito tempo. Então qualquer um pode ir lá e ver equipamentos únicos da indústria espacial. Um deles é a nave espacial Buria, que estava quase pronta para o primeiro voo tripulado, mas nunca chegou a decolar. O segundo é uma maquete tecnológica de uma nave, que foi criada para treinar os profissionais. Nos anos 90, o programa espacial foi abandonado, assim como essas naves. Agora elas estão em péssimo estado, mas ainda assim têm um enorme valor histórico. Это 7-й этаж.
一朵黑暗之花，银河之花，这个是在地下300多米处发现的啊，中间还在不断的生长。这个太神奇了！你看，跟我的拳头相比，看它大小，还挺大的。这是一朵黑暗之花，我勒个去，好神秘啊，在这个位置，而且中间它的形是红。 Nem todo mundo sabe, mas a Seattle de hoje está uns 2 andares mais alta do que a antiga, literalmente. Foi assim até 1889, quando aconteceu um grande incêndio. Depois disso, resolveram reconstruir a cidade e elevá-la por uma questão de segurança. Muitos edifícios foram cercados por paredes de concreto e as ruas foram elevadas. Em alguns lugares, elas ficaram 3 metros mais altas, em outros até 9 metros. Agora a história de Seattle está preservada debaixo da terra. Há edifícios antigos, ruazinhas, hotéis e bares. Tudo isso ainda pode ser visto ao descer alguns andares. Com imã de pesca dá para pegar praticamente qualquer coisa. O pessoal que tem esse hobby sempre encontra coisas legais e esses caras aqui tiveram a sorte de achar algo bem diferente. А, чё? Контур, нифига себе. Опачки. Вот это да. Ху-ху. Контур, видишь какой? Аккуратно. О-о-о-о-о. То, что я вот просил недавно, прям хочу. Ничего. Вот это да? Чё это? Пистолет, чё это? В 2 пакетах. О, ну-ка. Опачки. Вот это да. Хочу потрогать, но не могу. Не хочу трогать. Os caras logo perceberam que não era um brinquedo, mas uma pistola de verdade com um silenciador. Eles tiveram que manuseá-la com muito cuidado. Vai saber se eles não encontraram uma prova importante sem querer. Это не лапай руками. Да ладно уже. Все равно обратно выкинем. 21 век сейчас. Китайцы что хотят, то и делают. Это точно не газовое. Ху-ху-ху-ху. В этом патроннике есть что? Вот это да. Опа! Пусто. Вот так тебе пруд. Где поймаю, там и... О. Ладно, все равно обратно выбросим. Бомба, ракета. Что это такое? Um cara jogou um imã no rio e tirou algo que deixaria qualquer um com o coração na boca. No anzol havia uma mina de artilharia de verdade da Segunda Guerra Mundial. A alegria pela pesca inesperada foi substituída instantaneamente pelo medo, mas ele não se desesperou e chamou imediatamente os especialistas em bombas. Ainda bem que tudo acabou sem explosões, afinal, centenas de pessoas nadavam ali há anos, sem saber que havia um projétil perigoso debaixo d'água. Come up here, we'll show you where the cradle is, but you can see it's a twin propeller in here in the back. And they have rudders up and down, left and right. And here's a rudder, twin screw, and then these provided these rudders that are falling apart now. Ao estudar o túmulo de um viking na Noruega, cientistas descobriram que ele foi enterrado com um conjunto completo de armas. Os arqueólogos encontraram um machado, um escudo, uma lança e uma espada. Pela quantidade de objetos e pelo estado em que estavam, os pesquisadores concluíram que já fazia pelo menos 1000 anos desde o momento do enterro. Todo esse tempo, as armas ficaram simplesmente enterradas, mas agora vão virar objeto de pesquisa. Às vezes, a paciência de quem gosta de passear com um detector de metais é recompensada. Esse cara teve sorte. Depois de encontrar arames e sucata, ele achou um tesouro antigo. Ele provavelmente nem acreditou nos seus olhos quando começou a cavar e viu o brilho do ouro. Felizmente, não era um sonho. Em poucos minutos, ele estava segurando um achado único e muito valioso.
2 jovens voluntários nem imaginavam que seriam eles que fariam uma descoberta incrível em escavações na cidade de Yavne, em Israel. Eles encontraram um jarro antigo com algo escondido dentro. Era um verdadeiro tesouro. Dentro dele havia 425 moedas de ouro. Segundo os pesquisadores, as moedas têm cerca de 1.100 anos, mas estão super bem conservadas. Naquela época, esse dinheiro era considerado uma fortuna e era suficiente para comprar uma fazenda. Essa beleza ficou escondida pela terra por quase 1.600 anos. Em Israel, arqueólogos descobriram um piso de mosaico incrível da época bizantina, com cenas mitológicas e desenhos de tirar o fôlego. A descoberta já era conhecida desde os anos 90, mas só agora foi finalmente restaurada e aberta ao público. O piso pertencia a um antigo mosteiro e agora faz parte de um parque arqueológico. Um trator que bateu sem querer numa rocha acabou sendo a chave para uma descoberta incrível. Quando um pedaço da rocha caiu, o pessoal viu uma caverna com coisas bem diferentes lá dentro. Arqueólogos foram até lá e descobriram que havia vasos e recipientes dispostos de um jeito especial. מדהים, פשוט מדהים. Foi assim que eles foram dispostos durante cerimônias fúnebres há mais de 3.000 anos. Desde então, ninguém havia tocado neles. A descoberta da época de Ramsés II é um achado raríssimo. יש פה עוד את השרידים של הפתיל השרוף. זה נראה קבורה, לגמרי. נכון, 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 הנה השלד. ויש עוד אחד פה. הנה השלד. Just be careful, dude. Oh my goodness. But still, that thing is incredible. It's 5 all day. Oh my gosh. Turn it back. You wanna flip it? Oh my gosh, dude, that is a find. Eles estão felizes assim porque encontraram um dente de megalodonte de verdade. Não é à toa que o nome desse tubarão pré-histórico significa dente enorme. Esses gigantes morreram há milhões de anos, mas seus dentes ainda são encontrados debaixo da terra e debaixo d'água. Graças a esses achados, os cientistas descobriram que os megalodontes chegavam a ter 15 metros de comprimento. Se um único dente tem o tamanho da palma da mão de um adulto, imagine a boca inteira. That is the first time that we have found a megalodon tooth. That is awesome. That is so cool. Congrats, bub. That is so cool. Look at that thing. It's got to be definitely over 4 inches. I don't know, let's see. Probably close to 5.